Bom dia, boa tarde, oitavos anos, tudo bem? Bom, hoje então nós vamos para as atividades aí da apostila 7 e eu vou explicar para vocês a atividade 1, tá? O probleminha, tá? Que se refere na atividade 1, nós vamos trabalhar com o cálculo de equação e com a representação de uma inequação, tá? Então a questão diz o seguinte: ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão atmosférica na medida em que afunda. A equação P igual a 1/10 de x mais 1 relaciona a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador, medida em atmosfera ATM, com a profundidade x que ele atinge, medida em metros. Então, é o seguinte, esse problema aqui, ele traz a representação da pressão atmosférica representada por essa equação. P igual a 1/10 de x, que significa 1/10 vezes x, mais 1. Com essa equação aqui, nós podemos encontrar a pressão atmosférica, né? É a pressão que ele sofre à medida que ele vai afundando, né? Esse x, ele representa a profundidade, né? Ou seja, a quantidade em metros, né? O valor em metros que ele mergulha. Então, gente, na questão A, ele diz o seguinte: qual é a medida da pressão atmosférica em ATM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Então, veja só, vou deixar para vocês bem claro que quando nós não temos profundidade, né, quando o mergulhador está ao nível ali do mar, né, então, ou seja, a profundidade ali é 0 metros, a pressão atmosférica que ele está sofrendo é de 1 atmosfera, ok? Agora, eu quero saber qual a pressão que ele vai sofrer quando ele mergulhar 18 metros. Então, nós vamos substituir nessa equação. Você vai repetir o P igual 1/10 vezes 18 mais 1. E aí você faz, então, a multiplicação, né, de 1/10 vezes 18, lembrando que é um número decimal, você multiplica no final, você conta uma casa decimal, coloca vírgula e soma com uma unidade. E aí temos, então, a pressão atmosférica que você vai dar em ATM, certo? Depois, na letra B, ele quer saber qual a variação da pressão atmosférica quando esse mergulhador afundar aí 40 metros, quando ele estiver a 40 metros de profundidade. Então, você vai substituir, né, aqui no lugar do x, esse 40, para a gente ver qual é a pressão atmosférica máxima que ele pode atingir. E nós encontrando a pressão atmosférica máxima, nós vamos representar a variação dessa pressão atmosférica, que é representada por uma inequação. Então, ou seja, P, que é de pressão, porque ele quer a variação da pressão atmosférica. Esse P, ele tem que ser maior ou igual a 1, né? E menor ou igual ao valor que você encontrar aqui no cálculo dessa equação,
Então, a variação da pressão nós representamos por essa inequação, tá? Aqui nós lemos o primeiro sinal de trás para frente, tá? Eu leio P é maior ou igual a 1 e menor ou igual. Então, esse aqui a gente lê no sentido que ele está e esse aqui nós lemos no sentido inverso, né? Porque para ele é ter, né, uma pressão atmosférica 1, ele pode estar ao nível do mar. E aí, essa pressão vai ser de uma atmosfera, certo? Agora, ele atingindo 40 metros, vamos ver qual é a pressão atmosférica máxima que você encontra, certo? Depois, na letra C, ele está pedindo a variação da profundidade. Ou seja, a variação aqui da profundidade é o X que nós vamos encontrar. Então, primeiro, nós temos que encontrar o X para saber qual é a profundidade máxima que ele pode atingir nesta situação aí do problema C. Então, nós sabemos aí que o enunciado diz o seguinte, que esses mergulhadores aí, eles podem sofrer uma pressão atmosférica medindo até 31 atmosfera. Então, esse até significa que a pressão atmosfera aí tem que ser menor ou igual a 31 atmosfera. Não pode ultrapassar. Por isso, nós usamos o símbolo de menor ou igual. E agora, nós vamos trabalhar, então, com a equação, né? Para verificar, para ele atingir esta pressão aqui, de até 31 atmosfera, qual será a maior profundidade que ele pode atingir. Então, nós utilizamos a equação P igual a 1/10 de x mais 1, onde nós vamos representar 1/10 de x mais 1 menor ou igual a 31, certo? E aí resolvemos essa inequação aqui, ok? Depois nós representamos a variação x maior ou igual a 0 e menor ou igual ao resultado aqui desta inequação que você vai achar, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? E podem, então, fazer essa atividade 1. A atividade 2 eu vou explicar aqui no próximo vídeo.